Olá, queridos alunos da Escola Dinâmica, bom dia, boa tarde e boa noite. Antes de começarmos nossa aula de Geografia do Brasil hoje, nós vamos fazer uma enquete, que foi pedido por tia Fátima para mim, e aí vocês vão responder essa enquete, mandar essa resposta da enquete para o WhatsApp da coordenação, e a enquete não me lembro mais como no início da sua aula gravada você então faz isso. é uma enquetezinha simples. Você pode responder ou você manda para o aplicativo da escola, ou então para o WhatsApp de Magna, o WhatsApp da coordenação. Então, a enquete é o seguinte: a enquete é qual local, pode ser do mundo, do Brasil, cidade ou estado, ou país, que você sonha um dia em conhecer, sonha um dia em viajar para esse local. E aí você vai responder essa enquete, vai mandar ou para o WhatsApp da escola ou de Magna, na realidade, da coordenação, e aí você manda aí, ou para o aplicativo, essa enquete que a gente quer saber, e aí vocês coloquem aí qual a cidade que você gostaria, o estado ou país, do mundo, do Brasil, que você gostaria de conhecer, de viajar, ok? Então vamos dar início aqui à nossa aula de geografia hoje, mais uma aula agora do capítulo 10, falando da natureza do espaço brasileiro, características do espaço natural, sua formação geológica, seu solo, sua estrutura de relevo, Vamos discutir agora neste capítulo, para que a gente tenha um pouco mais de entendimento. Já falamos sobre isso em aulas passadas, mas como a gente tem um tempo assim muito longo trabalhando remotamente, e aí trabalhando aqui o assunto ele corre rapidamente, e aí consequentemente temos que voltar para avaliar de novo, para que vocês tenham também um pouco mais de aprofundamento sobre o assunto. O Brasil é um país que tem uma estrutura geológica muito antiga, como eu já falei para vocês, datado do período pré-cambriano, ou seja, da era praticamente do início do processo de formação geológica do mundo. Segundo estudos geólogos, o território brasileiro apresenta uma extraordinária calma tectônica, pois ele não é atingido por abalo sísmico por conta da sua localidade. O Brasil ele está localizado, posicionada no centro da placa sul-americana, distante das bordas, e isso acarreta com que nós não tenhamos atividades sísmicas no território brasileiro. E aí, consequentemente, estamos livres de terremotos, estamos livres de tsunamis, estamos livres de vulcanismo. Por quê? Porque nós estamos distantes das bordas das placas tectônicas. O continente sul-americano está praticamente sobre a placa sul-americana, onde eu tenho ao leste fronteira com a placa do Pacífico, Essa placa do Pacífico, ela choca-se na realidade com as bordas da placa sul-americana. A oeste eu vou ter a placa do Nazca, a placa do Nazca, quer dizer, a placa do Pacífico aqui, placa do Pacífico ao leste, ao leste eu vou ter a placa africana, ao oeste eu vou ter a placa do Nazca junto com a do Pacífico, e ao norte eu vou ter a placa do Caribe. São placas tectônicas que elas se movimentam, estão sobre a
há uma camada de magma denominada astenosfera, né, que movimentam essas placas, mas que, graças a Deus, o Brasil está localizado no centro da placa sul-americana e não sente as vibrações dos choques dessas placas. Né? Como estudamos no ano passado, né, o nosso planeta é formado por grandes massas continentais que flutuam, se deslocam, né, aleatoriamente sobre o magma pastoso denominadas placas tectônicas. Né? Aí a gente vai ter ela boiando sobre a camada de magma chamada astenosfera. Né? Por outro lado, o nosso território começou a ser formado logo antes das eras arqueozoica e proteozoica. Nesse momento, o geólogo que surgiram os primeiros escudos cristalinos brasileiros, o escudo brasileiro e o escudo das Guianas, e as serras do mar e da Mantiqueira. O território passou a ser um processo de levantamento e rebaixamento ao longo de outras eras, terminando por desgastar-se em virtude da ação de agentes erosivos. Ou seja, devido à antiguidade geológica do território brasileiro, nós não temos mais atuação de forças endógenas, que são aquelas que atuam de dentro para fora da crosta terrestre. Somente atuam no território brasileiro as forças exógenas, são forças modeladoras. E por isso, a gente tem no Brasil uma estrutura de relevo um tanto quanto baixa, né, relativamente baixa, pois o território brasileiro é formado por dobramentos antigos. Né? Ou seja, se eu tenho dobramentos antigos, eu não vou ter aí a formação de camadas de placas tectônicas que estão em constante transformação. Contudo, devemos destacar que o território brasileiro não está totalmente imune aos terremotos de terra, né? Porque existe também a questão de acomodação de solo que acaba ocasionando alguns abalos territoriais e também, se houver algum choque de grande magnitude nas suas bordas, por sua vez, pode ocasionar um reflexo na área do território brasileiro. Não é? Com certeza, algumas das vezes você já foi pego de surpresa pela televisão que noticiou a forma bastante assustada, um tremor de terra em algum ponto do Brasil. Esse assombro não deveria ocorrer, pois nosso país pode apresentar, como qualquer lugar do planeta, pequenos terremotos em virtude do assentamento de falhas e dobramentos do teto de cavernas subterrâneas, justamente pela acomodação do solo. E aí, consequentemente, nós temos esse processo de tremor de terra. Isso ocorre também muitas vezes por conta da retirada de água do lençol freático, que por sua vez promove um vazio nas áreas subterrâneas, que elas acabam ocorrendo esse assentamento, essa acomodação no subsolo, que ocasiona um certo tremor de terra de baixa magnitude, que acaba, por sua vez, não ocasionando mortes, não é? E destruições de grande magnitude. Quanto aos vulcões, atualmente nenhum deles encontra-se ativo no território brasileiro, né? Mas já tivemos muitos vulcões no passado muito remoto. Aqui no Cabo mesmo, quando eu estava na universidade, eu fiz um trabalho no vulcão lá no Cabo, mas esse vulcão já está inativo, não está em atividade, não é? Por conta da antiguidade geológica do território brasileiro, não é? E ele não pode acordar, porque ele não está adormecido, ele está inativo, né? Porém, existe evidência geológica de que aqui ocorreram intensas atividades vulcânicas, principalmente na era mesozoica. Uma das evidências é justamente o solo basáltico que nós temos aqui no território brasileiro. Esse solo basáltico, ele é um solo muito rico como é que se diz? Ele é rico em material magmático, né, que nos dá evidência justamente esse processo, né, de formação do solo brasileiro, que é uma evidência claríssima de que um passado muito remoto nós tínhamos aqui uma grande quantidade de erupções vulcânicas, não é? Então, essa é uma evidência claríssima, né, que nós tivemos aqui atividades vulcânicas nesse período, principalmente na região que vai de São Paulo até o Rio Grande do Sul, onde ocorreu um intenso
derramamento vulcânico basáltico, né? Quando eu falo de basáltico, eu estou me referindo justamente a essa formação desse solo rico em material magmático, né? Dando origem, mais tarde, a um solo de terras férteis no Brasil, considerado como, também conhecido como terra roxa, né? Terra roxa é um tipo de solo que as pessoas cultivam muito bem nesse tipo de território e, consequentemente, ele promove esse desenvolvimento da agricultura de forma bem desenvolvida mesmo, né? Então, é um processo de desenvolvimento agrário, né, de grande importância no que diz respeito à nossa agricultura, né? E isso graças ao processo de desenvolvimento de formação do solo de origem vulcânica, né? Vamos falar agora um pouco da altitude do relevo brasileiro, né? Se fôssemos descrever o relevo brasileiro como descrevemos o indivíduo, digamos que ele é velho, né, e baixo e tranquilo. Traduzindo geologicamente ou geomorfologicamente, o relevo brasileiro é velho, uma vez que começou a ser formado nas eras geológicas, muito antiga, baixo por conta da grande período de exposição às agentes de erosão, resultando das atitudes modestas em relação às outras áreas da costa, né? Então nós temos aqui no Brasil um relevo velho, né, relativamente baixo e, consequentemente, também muito calmo, né? Nós não temos processo de atividade geológica no nosso território, como eu já falei anteriormente. O que predomina no Brasil são os planaltos, né? A forma de relevo predominante do Brasil é formada por planaltos, né? Então vamos falar um pouco sobre eles agora, desse planalto. Sabemos que os planaltos são formas de relevo que apresentam as altitudes em torno de 300 e 600 metros, cujo topo é suavemente ondulado e limitado por declives, né? Limita-se por declives a formação do planalto. Se observar anteriormente a imagem abaixo, notará que sua importância, os planaltos brasileiros apresentam partes mais baixas e mais vertentes com contato direto às regiões de depressão, né? Aí eu tenho a chamada formação de planaltos. Quando analisarmos a forma particular da região norte do planalto da Amazônia Oriental, é limitado pela depressão marginal sul e norte amazônica e sulcado ao meio pela planície do Rio Amazonas, região nordeste, e o plano da Borborema é limitado a leste da planície por tabuleiros litorâneos e a oeste pela depressão sertaneja, as regiões do centro-oeste e sudeste. Os planaltos e as chapadas das bacias de Paraná são separados pela erosão do Rio Paraná, limitando-se ao oriente pela depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná e ao ocidente pela planície Pantanal Mato-Grossense. Nessa região, o planalto e as serras do Atlântico estão encaixados entre as pequenas planícies litorâneas a leste e a depressão periférica nas bordas lestes na bacia do Paraná. Então o território brasileiro, gente, é como se fosse uma verdadeira bacia. Uma verdadeira bacia como assim? Nas bordas do território brasileiro, eu tenho as planícies. À medida que eu vou adentrando, eu começo a subir. Eu começo a subir na formação dos planaltos. Quando eu chego lá em cima dos planaltos, eu começo a descer em uma depressão, não é? E, consequentemente, eu vou ter aqui a depressão relativa, né, nas porções mais centrais do território brasileiro. Então, o Brasil ele é composto basicamente nas bordas por planícies, com exceção lá no extremo norte, né, onde eu tenho o Planalto das Guianas, né, que já começa alto lá, mas ele desce para dentro da planície amazônica. Então, basicamente, o território brasileiro é uma grande bacia, né, onde nas porções centrais eu tenho a chamada depressão, né, que aí eu tenho a depressão sertaneja, né, eu tenho as depressões do Pantanal Mato-Grossense, né, entre outras depressões existentes, mas lembrando que nenhuma é depressão absoluta, somente
depressões relativas, ok? Só existem depressões relativas no Brasil, não existe depressão absoluta, ok? Visto dessa forma, podemos afirmar que houve em território brasileiro um grande processo erosivo por meio de forças e agentes externos como os rios, chuvas, ao longo do tempo geológico, que nossos planaltos nas áreas compostas por rochas mais resistentes e por isso sofreram menos rebaixamento, tornando-se resíduos testemunhos, ou seja, ou morros testemunhos. Morros testemunhos são aquelas áreas mais elevadas em uma área de planície. Então eu tenho uma grande planície e no meio dessa planície eu vou ter um morro muito alto, é considerado chamado morro testemunho, porque ele testemunhou todo o processo de rebaixamento ao seu redor. Em outras eras, elas eram áreas de cadeia de montanhas, esse morro testemunho era a montanha mais alta existente nessa região. Falar um pouco sobre as planícies brasileiras. Como aprendemos, planícies são áreas baixas, suavemente onduladas, tendendo a planas, onde predominam os processos de posição e sedimentação dos agentes externos, com algumas águas de rios, mares e lagos, bem como pelos ventos. No caso brasileiro, os únicos agentes que não constroem as planícies foram os ventos. Construíram as planícies foram os ventos, ou seja, os ventos no Brasil eles não contribuíram para a formação de planícies aqui no Brasil. Podemos dividir as planícies brasileiras em dois grupos: as planícies costeiras ou marinhas, que estão localizadas no nosso litoral, e são resultantes da acumulação de sedimentos marinhos e flúvio marinhos, que vêm entre o rio e o mar. Eu tenho a planície flúvio marinha. Os principais exemplos de planícies litorâneas nordestinas são a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Norte, entre outros, as dunas do Rio Grande do Norte, entre outros, existentes no território brasileiro. Atualmente, essas áreas encontram-se em virtude do povoamento espacial do nosso território, que concentrou uma região completamente modificada pela construção das grandes cidades. Exemplo de Recife, Salvador e Rio de Janeiro são áreas que impactou de forma direta o processo da formação de planícies no litoral. Existem também as planícies continentais, que são aquelas formações que estão mais adentro do continente, como a planície amazônica, a planície Pantanal Mato Grossense, ou a planície... dei um branco aqui, mas depois eu me lembro. Estão situadas no interior do continente brasileiro, são formadas pela ação de diversos rios a partir da deposição de sedimentos, na realidade. Como exemplo, temos as planícies do Pantanal e do Rio Amazonas. As planícies, em virtude do obstáculo imposto pela natureza brasileira, foram tardiamente incorporadas ao espaço geográfico nacional. Contudo, em virtude da pecuária bovina e a mineração, surgiram nessas áreas diversos povoados que se transformaram em grandes cidades. Geralmente a população ela se instala nas áreas de grandes cidades, onde vai haver uma grande concentração populacional e, consequentemente, por sua vez, acaba ocasionando um certo impacto ambiental, por conta justamente dessa forma descontrolada de ocupação territorial. Infelizmente, é assim que corre nas áreas de ocupação territorial brasileira. Falar agora sobre a depressão, as depressões brasileiras. São rebaixamentos na costa continental resultante de diversos processos geológicos, ou seja, feição do relevo que apresenta altitudes mais baixas que as áreas que as cercam. Existem dois tipos de depressões: depressões relativas, que apresentam altitudes mais baixas que as áreas vizinhas, mas que estão acima do nível do mar. E as depressões absolutas, que apresentam altitudes abaixo do nível do mar. Então, as depressões elas estão divididas dessa forma: a depressão absoluta, localizadas abaixo do nível do mar, e as depressões relativas, localizadas acima do nível do mar. Essa é a divisão
das formações de depressões existentes. Lembrando que no Brasil não existem depressões absolutas, só existem depressões relativas. Tem dizendo aqui, ó, no Brasil não existem depressões absolutas, porém, no nosso território são abundantes depressões relativas, não é? Que apresentam altitudes entre 200 e 500 metros, havendo alguns casos que altitudes chegam entre 500 e 800 metros. Não é? Então não são casos particulares, esses casos onde tem altitudes acima de 800 até 800 metros. Não é? Então quais são os principais planaltos, depressões e planícies existentes no Brasil? Eu vou listar aqui os planaltos existentes no Brasil. Eu tenho o Planalto Amazônico Oriental, Planalto e Chapadas da Bacia do Parnaíba, Planalto e Chapada da Bacia do Paraná, Planalto e Chapadas dos Perecis, Planaltos Residuais Sul-Amazônico, Planalto Residuais Norte-Amazônico, Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste, Planaltos e Serra Goiás e Minas, Serras Residuais dos Altos Paraguai, Planalto da Borborema e Planalto Sul-Rio-Grandense. Vejam que aí eles citam também algumas serras, não é? Algumas chapadas, porque serras e chapadas também constituem no grupo de planaltos. Né? Por isso que eles situam aí serras e chapadas dentro do processo de planalto. Né? Depressões, quais são as depressões que a gente tem aqui no Brasil? Lembrando que todas são depressões relativas. A depressão da Amazônia Ocidental, depressão marginal norte-amazônica, depressão marginal sul-amazônica, depressão do Araguaia, depressão cuiabana, depressão do Alto Paraguai Guaporé, depressão de Miranda, depressão sertaneja de São Francisco, depressão do Tocantins, depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná e a depressão brasileira sul-rio-grandense. E por fim as planícies, né? Quais são as planícies que constituem o Brasil? Planície do Rio Amazonas, planície do Rio Araguaia, planície do Pantanal Mato Grossense, ou Guaporé, Planalto do Pantanal Mato Grossense, né? Planície da Lagoa dos Patos Mirins e a planície Tabuleiro Litorâneo. Vejam que o predomínio aí, no caso, seria de planaltos e depressões. Não é? Então, são essas formações de relevo existentes no território brasileiro. Ok? Para entender como são distribuídas as depressões no país, bem como os planaltos e planícies, observem o mapa Brasil Relevo, que é justamente nessa página aqui 270, não é? Mostrando a enumeração de forma correta e a distribuição da formação planáltica e de depressão e planícies do território brasileiro. Ok? Falar agora um pouquinho das águas do Brasil, que não são poucas. O Brasil é um país que é irrigado por grande quantidade de rios e, consequentemente, eu vou ter um grande potencial de produção energética no território brasileiro. Né? O Brasil concentra cerca de 12% de toda a água do planeta. Veja aí. E, consequentemente, por apresentar uma grande quantidade de água do nosso planeta, né, nós temos aí um grande potencial de produção de energia. Alguns rios, né, que são de grande importância, né, tanto na questão de produção de água potável para o consumo humano, tanto para a geração de energia, eu vou citar alguns. Né? Na região norte eu tenho o rio Amazonas, que muita gente desconhece. Ele não é um rio totalmente brasileiro, porque ele nasce no Peru, sob a Cordilheira dos Andes, e adentra no Brasil, né? Provocando aí a maior bacia hidrográfica do mundo, tanto em extensão quanto em volume de água, é a bacia do Amazonas. Né? Essa bacia, por sua vez, apesar de ter esse grande volume de água, ela tem um grande potencial energético que não é aproveitado por conta dos impactos ambientais que podem ser causados através da construção de usinas hidrelétricas. E por conta disso, os ativistas batem de frente com o governo para não se construir usinas hidrelétricas naquela região da Amazônia. Não é? Muita gente vive do rio Amazonas, né, as populações ribeirinhas, por conta da exploração da pesca naquela região. E aí, consequentemente, as pessoas dependem do rio Amazonas para a sobrevivência da região. Não é? Então, é uma grande importância aquele rio. Saindo da região norte, eu tenho o rio
eu tenho a região Nordeste como principal rio, o Rio São Francisco, né, considerado o Nilo brasileiro, porque ele apresenta a mesma característica do Rio Nilo lá na África, né? Ambos têm direção sul-norte. O Rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, e deságua entre Sergipe e Alagoas no Oceano Atlântico. O Rio Nilo nasce no Quênia, vai subindo e deságua no Mar Mediterrâneo, no Egito, né? Então ambos têm direção sul-norte. Tem um grande potencial energético, né, através da produção de energia do complexo Tacheste, aqui no Nordeste. Né? Eles passam por regiões extremamente áridas e tem água ano todo. O Rio São Francisco passa pelo sertão nordestino, né, e mesmo assim tem água ano todo. E o Rio Nilo ele passa pelo deserto do Saara, né, tendo uma produção de água o ano todo, nunca seca. Todos os dois rios eles têm potencial em termos de agricultura. O Rio Nilo, desde os povos nilóticos que cultivavam na crescente fértil do Rio Nilo, lá no Egito, né, os povos nilóticos. E o São Francisco, aqui no Vale do São Francisco, onde eu tenho uma grande exploração e cultivo de uva, manga, laranja naquela região ali. Né? Eu vou ter também lá no centro-oeste o Rio Paraná, rio de grande potencial de produção de energia, onde está construída a maior usina hidrelétrica brasileira. Na realidade ela não é totalmente brasileira, ela é binacional, que é a usina de Itaipu, né? E é o rio onde eu tenho essa maior usina hidrelétrica, no estado de Goiás, e deságua lá no Rio do Prata, na Argentina. Outro rio que está entre a região Nordeste, ou a região Centro-Oeste e a região Amazônia, é o Tocantins Araguaia, onde foi construída, quase que cai aqui o transformador, onde foi construída a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira, a usina Tucuruí, e fornece energia para toda a região norte e parte da região centro-oeste. Isso foi construído durante o governo militar, na década de 60, 70 e 80. Tivemos essa construção dessas usinas de grande importância para o território brasileiro. Ok, gente? Então, vou parando por aqui. Espero que vocês tenham um excelente fim de semana. Um abraço no coração de todos. Deus abençoe. E até a próxima semana. Um abraço a todos.